Programa Dias Melhores. Pastor José Marconi, ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Programa Dias Melhores, que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores. Para compartilhar a porção da Palavra de Deus. E eu fico vendo as coisas que estão acontecendo, os movimentos, as atualidades. E você já ouviu falar de hard reset? Hard reset. Eu vou colocar uma analogia que é muito comum. Vamos deixar isso para lá, vamos apagar tudo. Você já viu alguém dizer isso? Geralmente não foi uma coisa muito boa não, né? Quando se diz isso, se alguma coisa não estava vendo paz e o outro quer paz, vamos apagar tudo. Mas na verdade é a gente por a gente mesmo. Você diz, vamos apagar tudo, mas apaga. Então, hard reset é hard reset, resetar profundamente, de forma muito intensiva. Hard reset, da parte mais configuração de fábrica. Todo equipamento que a gente compra tem configuração. Quando está cheio demais, está tudo errado e não está. Aí a gente aperta não sei o que, dá não sei o que, aperta 3 pulinhos e aí dá o hard reset. Pronto, volta para a configuração de fábrica e começa tudo de novo. Mas, e quando isso é com a gente? E quando é com a nossa vida? E quando é com a nossa história? Como é que eu vou resetar a minha história, a minha vida, meu corpo, minha alma? Isso e hoje está sendo isso prometido. Por que é que eu fui pesquisar a respeito desse sermão? Porque eu estava vendo uma reportagem no YouTube dizendo que tem uns gurus aqui no Brasil, e isso também está pelo mundo. Aí a pessoa teve uma vida de amores muito intenso, né? Aquela palavra que você sabe, que eu não quero falar aqui, entendeu? Usou exaustivamente, deu-se a todos os tipos de satisfação, e aí chega uma hora que pesa porque o pecado pesa, entendeu? Tudo que é assim nesse caminho, chega uma hora que fica pesado, e a pessoa não quer mais aquilo, e aí no Brasil está oferecendo esse hard reset. Vai uma guru e dá um abraço, eu não sei se é bom, se é ruim, não estou aqui julgando o trabalho da mulher, estou narrando para você coisas que estão vendendo hoje, no Brasil e no mundo. Aí dá uns banhos com muita musiquinha, como essas músicas de fundo que eu boto para pregar, aquelas músicas instrumentais, e bota uns incensos e uns furor na piscina lá com alguma coisa, e mais abraço e mais palavras de comando. E a pessoa, quando sai, depois daqueles 5, 6, 7 dias no spa de luxo, aí a pessoa resetou a história de experiências do que fez para trazer prazer, que está pesando a vida dela. Isso é o que estão fazendo no Brasil. Mas hoje eu vou falar, como sempre falei, a respeito de Jesus Cristo, quando ele diz, ele é que faz nova todas as coisas. Jesus Cristo, ele não faz recalchutagem. Aí tem inúmeros versículos. Aquele que está em Jesus, nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se faz novo, e ele faz nova todas as coisas. E esse sermão, embora seja um pouquinho, não sei nem se eu devo dizer isso no começo, né? Porque a pessoa já foge. Eu passei umas 12 horas para escrever esse sermão. Então talvez ele vá de 40 minutos a 1 hora. E eu vou usar a palavra de Deus em Lucas 17, que começaria do 11, que diz a cura de 10 leprosos. Podia ser, se fosse politicamente correto, que a Bíblia não é politicamente, a Bíblia é santa, né? A politicamente correto é o que quer empurrar de goela abaixo
dizendo que isso é algo saneado para a minha vida e para a tua vida. Começaria no 11, mas eu não vou começar no 11, né? Eu vou começar no 14, que diz: logo que os viu, ele lhes disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Quem ficou purificado, pastor Marconi? A doença mais severa que havia naquela época. Era uma doença que, embora pareça tópica, só da pele, só da carne, ela arrasa com tudo que é área do camarada, corpo, alma e espírito. A última benção que o leproso, depois do diagnóstico, recebia naquele tempo, era a do shalom, do enterro. Nem no templo ele ia mais para receber a missa a última. Não tem. Não tem. Entendeu? Eu ri, mas ele era um ser que respirava, mas morto para a sociedade. Então afetava o corpo dele, a pele dele, a autoestima, o social, o convívio, o relacionamento, as finanças. Era uma pessoa que perdeu absolutamente tudo, dignidade, amor próprio. A hanseníase, ela tem cura. E se alguém for acometido, vir que tem uma mancha, eu acho que eu vou até fazer esse aviso. Se tem uma mancha e está sem sensibilidade, não está sentindo, não precisa nem se desesperar, porque tem cura. 6 meses está curado, toma um remedinho, a medicação é gratuita no Brasil, então o órgão próprio do governo, cada cidade tem uns órgãos, então, mas na época dessa passagem aqui da Bíblia, era uma condenação final na vida da pessoa. Então, o texto já iniciou dizendo que tinha um grupo de pessoas que eram 10. E aconteceu alguma coisa que já chamou a atenção de Jesus. Quando Jesus viu, ele falou alguma coisa, e depois disse isso que eu estou dizendo para você. Logo que ele os viu, ele lhes disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote, lá no templo. E aconteceu que enquanto eles iam caminhando para o templo, para se mostrar ao sacerdote, lá para Jerusalém, eles ficaram purificados. Foram curados. O 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. 9 seguiram. Um chegou e, não, eu tenho que voltar. Mas Jesus disse que ia lá, sim, mas eu vou lá. E ele já voltou aos berros. Tem gente que gosta do jeito de eu pregar sotaque nordestino, aos berros, né? Aos gritos. Já voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 purificados? Os 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Grave. Anote. Você que é pregador, anote. Você que é pregadora. Porque quando está na Bíblia, não é à toa que isso está escrito dessa forma. E disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Na minha versão NVI, que não é porque seja... eu tenho uma King, hoje eu só tenho 2 Bíblias dentro de casa e uma no meu carro que anda no tabelier. Antigamente, aí eu tinha 9, 10 Bíblias, aí a vista vai diminuindo, as letras vão aumentando, eu vou escolhendo as que tiver a letra maior. Tá certo? Então, embora aqui esteja dizendo a tua fé te salvou, e eu escutei muita gente pregando isso durante minha vida inteira, tem uma profundidade. Ser salvo é maravilhoso, é o maior ganho que a pessoa pode ter, mas tem outras coisas além da salvação que está escrito, porque
Eu fui olhar no rodapé dessa versão mesmo, da NVI, está dizendo curou. E até esse curou eu vou te explicar, tá certo? Então, hoje é sobre isso. A sociedade está adoecendo as pessoas. Faça, é seu corpo. Menino, seu corpo, seu direito, você é um bodinho. Rap geral, passe a coisa, a campinadeira, saia quebrando tudo. Menina, hoje é moderno, é homem e mulher, não tem fidelidade. Não, bobagem, o corpo é seu. Não é isso que o diabo diz? E chega uma hora que nem o sabão tira mais, né? Porque não é na pele, é a alma que está impregnada. Aí a pessoa quer dar o reset, o que é que faz? O sistema, né? O sistema que tem interesses horríveis, que eu vou falar hoje, que incentivou a todo tipo de depravação, diz, eu tenho uma solução. Então passa aqui, eles, não é assim, não é assim, não é assim. Ó, você se estragou demais, não. Você vai me pagar e eu vou fazer uns negócios aqui, entendeu? Aí, isso não tem nada a ver com as religiões de natureza do Brasil. Não tem, tá certo? Isso que eu tô falando, que tá vendendo hard reset, é mais uma coisa desse mundo holístico, dessas musiquinhas que toca aqui, ó, que eu adoro essas músicas instrumentais, que hoje até o Iá que faz essas musiquinhas. É mais esse povo que mais elaborativo, não tem nada a ver com os banhos das religiões do Brasil ou alguma coisa similar. Nada a ver com isso, tá certo? O que está falando aqui é uma coisa que está surgindo. E as pessoas vão, primeiro, escuta o conselho para se estragar tudo que pode se estragar, entrar na devassidão de tudo que pode trazer devassidão, e quando isso pesar de uma maneira que a pessoa não possa suportar, o sistema tem a solução. A solução, a gente vai vender um pacote, tem o Platinum, o Premium Plus Gold de 7 dias e a sua vida vai reiniciar. Tá certo? Então, antes de eu começar o sermão, já imagino que você esteja imaginando que isso não me parece que traz uma solução, né? Por quê? Porque o homem não pode resetar a si mesmo. Como eu disse no início, quando a gente faz uma arenga com alguém, aí a gente vamos deixar isso para lá, vamos apagar tudo, vamos apagar tudo de prometer, enquanto der, não tocar mais no assunto, né? Vamos tocar para frente, mas não esqueceu não, pai, viu? E você não desfez a existência de algo que existiu, porque só Deus tem um controle chamado sobre eternidade. Deus, tá certo? Ele tem controle, porque até o tempo de Deus é diferente, o Kairos, tá certo? O Cronos é o nosso tempo, o Kairos, o tempo de Deus, é diferente. Então ele consegue rodar para frente, para trás, mover passado. Deus, ele pode absolutamente tudo. E nós? Não, nós a gente inventamos, né? A gente inventa, parece que eu estou morando em algum lugar. Não, nós inventamos soluções que o nosso dinheiro possa comprar e que não afete a nossa maneira de viver. Soluções que não impeçam de eu vender a você outro novo pacote de devassidão. Pode, devassidão pode, porque você já aprendeu, tem a solução que limpa aqui. Sabe, uma vez ofereceram isso um homem chamado, tem um conto de Fausto. Fausto era, você pode tudo, é felicidade, não tem culpa, não tem pecado, e é um conto, Fausto, da mitologia, né? Eu não sei nem se foi na faculdade que eu aprendi esse negócio, mas é bem apropriado, né? Então nós não podemos resetar nós mesmos. E o pecado deixa marca. Olha, o que eu já lidei com gente que praticam coisas, mas não tem satisfação. Há uma necessidade, há alguns vícios, a necessidade urra dentro daquela pessoa. É uma batalha tão desleal, por isso que precisa de ajuda, por isso que você precisa de Jesus, por isso que você precisa de ajuda profissional, porque tem batalhas que não dá para batalhar sozinho. Então,
Mas a pessoa pratica aquele vício e depois fica se sentindo mal. É como se fosse a ressaca da bebida, né? Que a pessoa sente na... aí a ressaca da bebida tem diversas instâncias, né? Ressaca familiar, ressaca moral. Eu conheço gente que passou 30 dias chegando do trabalho, pulando o muro por detrás, de vergonha de passar, né? Então o pecado, ele pesa. E hoje as pessoas... hoje o sistema, né, os aplicativos, a modinha, o politicamente correto, a agenda woke, oferece a reprogramação mental. Que bom que a gente que é cristão ainda pode estudar, né? A gente faz graduação, em cima de graduação, mestrado, doutorado, a gente baixa a lenha. Entendeu? Porque quem estiver pensando que cristão é tolo, você tá enganadinho. Tá enganadinho, tá certo? Eles oferecem a reprogramação mental e apresenta a declaração final, pronto, você tá bom. Os profissionais de saúde, psicólogo, psicoterapeuta, analista, eles fazem nós entendermos eles dão um ressignificado. A neuroplasticidade diz que a gente não pode tirar um caminho que está feito. Não tem como, não tá, apagou, não tem como. Mas você pode ir colocando novas camadas em cima e dar um sentido diferente. Então, eu sofri coisas, porque a gente está pregando hoje e tem palavras que não pode dizer. Eu não tenho vergonha de nada da minha vida. Então, coisas que eu sofri na minha infância, que talvez muita gente tenha sofrido, coisas agressivas demais, e eu estou sendo muito gentil com as palavras, mas você não pode nem pronunciar hoje nos aplicativos, mas é incentivado que faça, entendeu? Esse mundo work incentiva que faça. Apenas um pastor, um professor não pode pronunciar no aplicativo, entendeu? Nesse país de liberdade que a gente vive, é proibido eu ensinar a respeito de algumas coisas para prevenir, tá certo? Então, a agenda work oferece isso, mas eu vim falar de Jesus Cristo. Então Jesus pega os pedaços da gente, os pedaços quebrados, ele perdoa os pecados da gente, entendeu? Porque esse sentimento de culpa, a gente começa a entender, não é porque deixou de existir, é que foi jogado aos pés da cruz e lavado pelo sangue de Jesus. Demora a entender isso porque o pecado fica arrastando dentro da gente, feito um gato com as unhas dentro da garganta, querendo para não sair. O sangue de Jesus vai não só limpando a historicidade, a história, a alma, o corpo, o espírito, mas também fazendo a gente entender como? Na nova maneira de viver, no testemunho, nos resultados, no brilho, tá certo? O cristão, ele não precisa dessa lâmpada que está aqui iluminando para me filmar, para brilhar. Entendeu? Mas o pecado, ele tem essa conotação. Que, por sinal, eu vou até falar nisso hoje, porque eu estou falando da história desses homens que estavam acometidos dessa doença da lepra, né? Então, como eu falei, o princípio da plasticidade sináptica chama lei de Hebb. Eu estou fundamentando que pode ter uma pessoa mais culta, todos nós somos cultos, mas alguém da área, não, pastor, a neurociência explica, mas a gente também tem como pesquisar, né? A gente também tem como estudar e ver. Então, esses homens, eles moravam em um ambiente, esse lugar que eles estavam era na divisa de duas cidades. Então, eles nem estavam na lei de uma cidade, nem estavam na lei de outra. Eles eram abomináveis, essas duas cidades. Não é lei para ter privilégio, não. É lei para ter direito de nada. Eles não eram alcançados. Essa localidade onde eles estavam é um simbolismo. O fato de eles estarem na divisa é que chegou no extremo da civilização. A sociedade politicamente social, que permissiva, né, dos grandes e deleites, de grandes coisas. É porque eu estou peneirando as palavras para não levar. Essa semana o TikTok me censurou e eu fiquei, Jesus, o que é que eu falo?
E quem me vê pregando 30 anos sabe que eu não dou prego a ponto sem nó. Tudo que eu falo é Bíblia, provado ou ciência ou fundamento histórico da arqueologia, antropologia. Eu não falo nada de mim mesmo. Mas eu levei uma coisa, o TikTok apagou um vídeo meu porque não gostou que eu usei uma palavrinha que não pode. Então, quando Jesus diz, vá ao templo e mostre ao sacerdote, ele usou essa palavra catarizo, Lucas 17. Catarizo, que quer dizer limpar, purificar. Jesus diz, quando ele soprou a sentença, disse, vá lá o homem, ele usou essa palavra catarizo, e é uma declaração, você a partir de agora vai ser limpo, vai ser purificado. Pronto, houve uma sentença de cura. E anote isso, você que é pregador, porque lá no final eu vou te mostrar a diferença de quem adora a Deus, de quem sente satisfação, quem reconhece. Quem é que muda a vida de uma pessoa? Quem mudou a minha vida? Quem muda a sua vida? Quem mudou a sua vida? Tá certo, meu amado, minha amada? Tá certo? Essa terra e outra, que eu sou um pesquisador. Eu não deixo, eu perturbo mesmo o GPT, o IA do Google, eu saio pesquisando todo, não, mas tá, né, não, tem porque eu já vi, não sei o que, lá vai eles cavacar. Realmente, esse lugar específico, aonde esses leprosos estavam, chama Terra de Caim. Você já tinha visto um pregador falando isso aí? Que fica na divisa da Galileia com Samaria, né? Lugar de lei nenhuma, de benefício, de direito, de apreciação, de valor, nada. Lugar de exclusão, tá certo? Não era atingido nem pela lei dessa cidade. Então é rejeição mútua. Porque é isso que quem induz a pessoa ao pecado, não está no pacote que diz que você tem que fazer tudo que vai ser contra a sua alma, seu corpo, seu espírito. A promessa é satisfação, tá certo? A promessa é seus direitos, é isso que o mundo, o universo do politicamente correto, seus direitos, é o empoderamento. Mas por que eu não posso ser poderoso para ser rico, forte, bonito e ter uma pessoa que eu ame? Por que eu tenho que seguir isso que você está dizendo? Não, porque... Não, você também já está pensando nisso. Aí cancela a pessoa e o aplicativo ainda derruba o negócio da pessoa, tá certo? Então, a tradição de Burkina diz que essas pessoas moravam em cavernas sem janela. Não é uma gruta, é uma coisa escura, uma caverna. Caverna é um ambiente que é bonito. Você que diz, rapaz, eu vi uma filmagem, uma foto das cavernas, coisa mais linda. A água bem azulzinha, a estalactite, a estalagmite e algumas aranhas que se morder você nunca mais vai ter saúde. E tem aqueles bichinhos preto que voa, que se morder você ou fizer xixi em você também. Tem muitas coisas na caverna, mas aquilo só é bonito na foto, viu? Eu vou lhe dizer um negócio, se você tiver numa caverna, por mais que tenha corda, por mais que tenha cordeamento, tenha aquelas pilazinhas de metal para você passar na mão, se faltar luz, você se desespera. Até a respiração da gente muda. Entra num buraco para ver se seu corpo imediatamente não muda a respiração. Ele muda o torque. O coração muda o torque, entendeu? Porque não é um ambiente feito para a gente. Então essas pessoas, além de estarem banidos, não, a gente não te quer nessa cidade aqui, então vamos mudar para essa cidade de cá. Não, olha, aqui não, sabe? Mas eu fiz tudo que vocês queriam. Não, amigo, mas você entende como tá entendendo? É seu problema. Aqui tem, né? Vamos achar novos preferidos. Até eu escrevi isso aqui lá na frente, tá certo? Então eles ficaram na divisa, o local que eles estavam, na divisa. Vivia na caverna, no escuro. E eles tiveram encontro com Jesus. Eu vou citar bem o encontro daqui a pouco. Mas, a partir do momento da leitura que eu fiz, Jesus disse, cadê os outros 9?
Ninguém voltou além desse estrangeiro. Aí, em regra geral, aí a gente aqui no Brasil diz estrangeiro porque é o samaritano, mas não é isso que o original fala. O original fala halógenes. Especificamente, não é qualquer estrangeiro. Não é xenofobia o nome? Alguém me explique depois, que o velhinho aqui não tem tanto conhecimento assim. Então, halógenes, e Jesus usou essa palavra e ela tem um peso muito distinto. Por quê? A ordem anterior de Jesus disse: vá até o templo e se mostre. Vá lá e seja visto pelo sacerdote. Então não podia ser do lado de fora. Tem que ser, o sacerdote está lá dentro. O sacerdote estava dentro do templo. E Jesus está dizendo: vá lá e se mostre. Quem é que pode chegar perto nem de um povo, nem de um cavalo, nem de um animal, nem de uma vaca com aquela doença? Não podia. E Jesus chega e diz, Jesus não disse imediatamente aquilo foi resolvido. Jesus já estava sarando a destinação, a ponto dele ter direito de uma coisa. Que coisa? Essa palavra halógene, eu não posso lhe garantir, mas esteve durante muito tempo em toda a região da frente do templo. Você pode pesquisar, você que é pregador, eu tenho certeza que muita gente que prega vai pesquisar. Na frente do templo tinha essa palavra, halógenes. Tinha uma placa, 1,5 metro de altura, no muro, aí daqui com 10 metros, 15 metros mais outra, 10 metros. E o que é que quer dizer halógene? Está dizendo o seguinte: estrangeiro, não passe daqui. Porque se você passar daqui, você será responsável pela sua morte, que se seguirá em seguida. Não era só um aviso, era praticamente o cartão da funerária Final Feliz. Já estava dizendo, ó, se passar, a culpa é sua, e você já está sabendo que depois que você terminar de ler esse aviso, você vai desviver. E Jesus diz, vá lá, e ninguém voltou senão esse halógenes. Por que Jesus ia colocar essa pessoa em risco? Ou Jesus tem poder suficiente para dar proteção, mesmo que tenha situações que tem até placa dizendo que não adianta avançar ou tentar chegar em algum lugar que não vai conseguir. E Jesus vai dizer que a pessoa vai conseguir e nada vai acontecer com aquela pessoa. Bom, 10 homens. Eu já falei que quando a pessoa recebia essa sentença, leproso és, até a bênção do Shalom, não é, a bênção do Shalom de Deus é que a minha paz siga contigo. A bênção do sacerdote, quando dava essa bênção do Shalom no cara, vai-te em paz. Acabou, não volte mais, entendeu? Então tinha regras definidas para o leproso, tinha leis. E jamais em tempo algum ele poderia quebrar essa lei, senão ele ia para a pedra. Então, os tribunais, existia tribunal, existia, mas às vezes nem precisava. Se o cara transgredisse uma lei e não tivesse necessidade, o cara pegava um monte de pedra, juntava um monte de pessoas, jogava a pedra e resolvia ali mesmo, entendeu? Hoje, os socialistas do Brasil defendem muitos países que ainda fazem isso. Você sabia? Eu não vou dizer com quem faz, para evitar de derrubar de novo o meu vídeo. Mas hoje, se você pegar um aviãozinho e for lá nesses lugares que os socialistas do Brasil defendem, você vai ver que lá é permitido apedrejar, tá certo? É permitido até outras coisas que eu também não posso dizer, porque no Brasil, se você falar algumas coisas, o aplicativo vai e derruba a respeito da mulher e de outras categorias que eu também não posso pronunciar, porque agora eu tenho que ficar medindo cada palavrinha para não dizer. Chegamos num tempo difícil, né? Depois de 30 anos, um pregador, um pastor antigo como eu, tem que ficar medindo as palavrinhas para o aplicativo não derrubar. Meu pastor, homem de Deus, foi seu pastor muitos anos da sua família, todo dia, eu amo sua família.
é a Graça Medeiros, aí tem o Patrício, o presbítero Patrício, tem o filhinho dela, Tiago, tem o irmão dela, a irmã dela, me ajudaram muito nas construções, a família dela, Deus abençoe, viu? A gente pegou umas construções meio grandes e esse povo ajudou com oração e com dinheiro, né? Foi tanto dinheiro que a gente conseguiu fazer aquela coisa maravilhosa, né? Deus abençoe. Então, 4 regras que todo leproso, é melhor você decorar essa cartilha. Não, mas eu aprendi porque eu fiz medicina, esquece. Eu fiz engenharia, esquece. Eu fiz não sei o que, isso foi antes de você cair na devassidão. Agora você é leproso, excluído, e aprenda a regra. Qual é? Então, a primeira regra, não deve ter contato com ninguém. Então, uma pessoa que cai na devassidão do pecado, ele chega numa esfera da vida que ele só vai ter contato com pessoas que estão na posição dele. Um leproso só poderia se relacionar com outros leprosos. Jesus, eu esqueci meu paninho. Então, uma pessoa que hoje a mídia social, o politicamente correto, o work, diz que faça, a pessoa vai enveredar tanto nesse caminho que daqui a pouco ele só vai poder se relacionar com aquelas pessoas que cometem aquelas coisas também. Eu não estou dizendo que vai haver satisfação naquele ambiente. Eu estou dizendo que é o único lugar que será permitido ainda o convívio, porque o pecado exclui, tira. Primeiro, não tem contato com ninguém. Segundo, não fale com ninguém que não seja leproso. Olha onde é que está a autoestima, a alma, a satisfação. Não tem família, como eu falei, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem formação, não tem nada. Não, mas é porque disseram que era bom. Era, querido, mas agora veio o ônus, né? Teve o bônus e agora o ônus. E Deus é o contrário, né? Deus, ele sempre nos abençoa. A Bíblia diz, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Tudo que o diabo der, entendeu? Tudo que o diabo sugerir, pode olhar, no final ele acrescenta dores. Tá certo? Não pode ter contato, não pode falar com outra pessoa. Nunca, em hipótese alguma, você poderá tocar em alguém. Porque é isso que a mídia e os costumes sociais estão levando. Você é o isolamento. Olha aí, a gente chega... e eu vou falar muito disso aqui hoje, né? Você chega... tenta uma padaria, ver se alguém te dá bom dia. Todo mundo no celular. Somos isolados e confortados porque temos a mídia, o TV, o notebook, o tablet, o celular, e eles vão te entretendo e vão mascarando, né? Aquele negócio da neuroplasticidade, para você não pensar muito no assunto, né? Não pode tocar, só pode tocar aonde? Naquilo que foi igual a você. Leproso, toca em leproso, tá certo? E a última coisa, mais severa, mais dura, mais cruel, você não é mais vivo. A sociedade não faz isso, ele não mata a reputação da pessoa. A especialização, o orco social, o politicamente correto, está muito denso o sermão, querido. Denso é o destino de quem entrar nas aventuras do que as forças malignas que estão por trás de toda essa estrutura orc, tá entendendo? De toda essa estrutura de socialismo, está arquitetando, porque até os líderes pensam que eles que estão à frente, mas por detrás, a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne, são contra as hostes espirituais da maldade. O diabo é mau, então nós sabemos quem é que está por detrás. Por mais que o cara se vanglorie, eu sou o mauzão, não, por detrás dele tem o diabo, o impiedoso, tá certo? E Jesus é maravilhoso e tem poder, pode consertar tudo isso. Eu estou explicando, mas nem se preocupe, querido, porque isso aqui, se você quer uma solução, eu já vou lhe dizer, tudo isso aqui é resolvido em Jesus. É porque eu vou trabalhar, pronto, fique tranquilo, tudo isso que eu disse para anunciar, eu só vou explicar daqui para frente, mas fique tranquilo. Jesus, o sangue de Jesus te purifica, limpa, fortalece, renova, dá nova identidade, dignifica, recolocação social, lustra teu nome novamente. Deus é grande e a força e o poder de Deus faz o seu nome ser grande novamente. Então, eu estou aqui
debulhando, eu gosto muito dessa palavra, é um termo em português, desfiando, né, como quem desfia um rosário, para a pessoa entender, porque quando a gente compreende, não esquecem mais, tá certo? Então, e o que é? Bom, não posso, a pessoa não pode falar com o outro, não pode tocar no outro, não pode ter contato, não pode vida social com os outros, e tem que saber que não está vivo. E pode o quê? Não, você pode gritar, pelo menos alguma coisa, pode gritar o quê? Se afaste de mim que eu tô leproso. Você já assistiu os filmes? O cara vem com a latinha, com a vara, porque tinha que esmolar, né? Aí, não é lata, porque a lata foi inventada muito depois. Nordestino tudo é lata, né? Ou é lata ou é cuia. Já dizia Suassuna, né? Então, não era lata. Um recipiente que na ponta de uma vara, e ele gritava, leproso, leproso, escondendo o rosto e tal. Aí a pessoa botava ali um dracma, um pence, um dinheiro ou alguma coisa, ou deixava um alimento numa pedra e eles pegavam. Então o único grito que aquelas pessoas podiam gritar é: se afastem de mim. Está no caminho mesmo do social, da mídia. Primeiro lhe conforta você estar isolado. Depois faz a pessoa achar que não deve mais ter contato com ninguém. Se afaste de mim. A pessoa não quer mais ter contato com família, não quer, né? A dominação está fazendo. Você perceba isso que eu estou falando, entendeu? Tem pessoas que não têm mais prazer de estar com a família. Eu mesmo fico indignado. Eu fui com um almoço com o governador e eu era o único na mesa que eu sou assim mesmo, da pá virada. Eu conversando com o governador, com os outros pastores, com todo mundo, e os outros tudo no celular. Mas olha, por que eu vou estar no celular? Eu estou num canto tão legal, num restaurante, e eu vou... Porque hoje todo mundo tá, mas não tá. Tá, mas não tá tanto, né? Na casa, né? Dentro da casa, dentro do lar, né? Pai, olha aqui, peraí, deixa eu terminar aqui. Não para, porque não pode perder. Porque o jogo te fez dizer que aquela partida, seja lá do que for, aquele finalzinho de filme, qualquer coisa, é mais importante do que um filho que está se engasgando. Às vezes no corpo, às vezes na alma. Do que você não olhar o semblante da sua filha, ou da sua mãe, ou do seu pai e ver, mãe não está bem. Pai não olha para o pai, não faz a leitura, porque nós humanos fazemos essa leitura. A claridão ela tem essa propriedade. Quando um ser humano ele olha para outro ser humano, ele diz: eu olhei para ela não está bem não. Eu conheço, não está bem. Essa pessoa não está bem, eu conheço. Aí você vai no outro mente, né? Não quer preocupar. Não, estou bem. Tá não, mulher, diga para mim, diga. Homem, diga para mim. Aí o outro homem, diga para mim e tal. Não é assim, né? Deus abençoe Fernanda Montoril, esposa do meu primo Marco Montoril. Então, a sociedade hoje, ela vai preparando para esse grito de leproso: se afaste de mim! Não quero ninguém perto de mim! Era isso que dizia que os leprosos podiam, tá certo? E ficava onde? Fica no escurinho, só na telinha do celular, no escurinho, tá na caverna. Eu falei aqui, ontem, meu Deus, eu não sei se eu preguei ontem ou foi ontem, que eu tava falando, eu fui numa igreja, numa capital, com minha família todinha. E quando a gente tá viajando assim, aí às vezes a gente recebe um convite, aqueles templos, megatemplo e tal. Megatemplo não é nem que seja megatemplo, eu fui em muitos megatemplos nos Estados Unidos e graças a Deus não vi essas coisas lá. Nenhuma igreja que eu fui nos Estados Unidos eu vi isso. Vi muita tecnologia, vi drone voando, vi grua, vi computador, ilhas de computador, que eu acho que nem a maior rede de televisão do Brasil. O sangue de Jesus tem poder dessa rede de televisão, não assista. Eu citei porque tem coisa que sai na boca, assim, desde a pandemia que eu nem assisto essa rede de televisão. Mas aí a gente foi nessa igreja, eu falei essa semana que me chocou. Olha, a gente chegou, a gente foi para o primeiro culto, que era de 17 horas, então a gente chegou e ainda tinha luz na rua.
Quando entrou, que bateu aquela escuridão, amigo, era a caverna desses leprosos aqui, de escuridão. Aí saiu minha esposa, que é mais valente, e é maior do que um palmo, né? A minha filha, que é maior do que um palmo. O meu filho, que está quase do meu tamanho, no trenzinho. E eu atrás protegendo, que eu não estava protegendo nem a mim. Imagina que você anda no escuro, sem saber onde bota o pé, assim. E lá no palco, a banda tocando, aqueles holofotes, fumacinha, ar-condicionado, cheirinho de essência, as paredes tudo preta, cadeira preta, teto preto. Aí alguém viu que a gente estava perdido dentro do templo lá, acenderam um celular no chão e apontaram para umas cadeiras que estavam vazias lá. No final assim, a gente sentou-se lá e demorou um tempo para começar a acostumar a visão de tão escura, né, que era. Não estou criticando, não estou dizendo nem o nome da igreja, tá certo? Estou só dizendo que as paredes eram pretas, porque esse ambiente das cavernas de ser preta é para não refletir nada. Se você estiver num ambiente que tiver um pouco de luz e você for tomar água, quando você levantar o copo, a gente não presta atenção nisso porque a gente vive no cotidiano, mas toda hora você é refletido. Qualquer coisa polida, seja uma mesa, seja na lateral de um carro, seja uma maçaneta, se tiver polida, ela vai refletir sua imagem. Então a escuridão esconde isso. Olha que coisa sensacional da Agenda Work. A escuridão esconde, eu não preciso me ver que tá esquisito, tem uma marca esquisita em mim que pode me levar a me matar. Mas é melhor eu não ver e que ninguém veja, tá certo? Então a caverna, estou falando da igreja? Não, eu estou dizendo que a caverna tinha as paredes pretas. Ou não tem as cavernas? Quando tem luz é marrom, né? Quando você mete uns holofotes também, não sei quantos mil watts, aí ganha cor, porque não é possível, né? Aí fica marronzinha e tal, mas deixa escurecer para ver se não é preto. É preto e preto é, entendeu? Escurão, tá certo? Então, quando Jesus bota o pezinho em lugar que a mídia não vai lhe buscar, as pessoas que te levam para o pecado não querem ir lá, entendeu? Quem tem interesse mesmo de que o ser humano esteja no pecado, com esse discurso bonitinho do politicamente correto, você é empoderada, você é empoderado, é seu corpinho, acabe com ele, use até porque é seu corpo, é sua vida social, ninguém tem nada a ver, mas as dores quem sente é a própria pessoa. Então quando a pessoa chega nesse lugar de divisa que ninguém procura mais, existe uma pessoa maravilhosa que vai buscar nesses lugares. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Por que Jesus estava aqui? Eu não sei, querido. Eu não sei nem por que Jesus geograficamente ficava de um canto para o outro, mas tudo está ligadinho e eu sou dessas pessoas que vou escavacar por quê, entendeu? Eu não sou desse pregador que... É porque eu vi um pregador lá em Manaus. Não, às vezes eu vejo um pregador lá em Manaus, mas aí eu procuro saber por quê, tá certo? Então quando Jesus botou o pé lá, esses homens podiam dizer 4 coisas. Era o quê, pastor? Você esqueceu. Primeiro, não pode ter contato, não pode falar, não pode ter toque, não está mais vivo, e se for abrir a boca para gritar, se afaste. Mas quando Jesus chega, todos esses ensinamentos da Agenda Work perdem força, perdem convencimento, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então aonde a Agenda Work traz as mazelas e a pessoa começa a repetir só as coisas negativas, só a presença de Jesus já impregna aquele ambiente do Espírito Santo de Deus. E quando eles abriram a boca era para gritar, se afaste de mim que eu sou leproso. O que é que saiu da boca? Saiu assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mudou. Só a presença de Jesus já muda a música. Mas eu não tinha nem costume de dizer isso. Pois é, rapaz, nem eu tinha costume. Não é assim quando Jesus chegou na minha vida e de repente eu estava falando desse jeito. Quanto tempo você está com Jesus? Eu acabei de estar, não tem 3 minutos. Só senti o cheirinho de Jesus, já comecei a falar assim. Que coisa... Nunca, porque a regra é clara.
Tá certo? Não é de futebol, não. A regra é horrível desses homens. Só podia fazer essas 4 coisas. E se fosse falar, tinha que dizer, se afaste de mim. Mas quando Jesus chega, a alma grita por socorro por Jesus, chame Jesus, diga que ele é o filho de Davi. Você sabia que só um anjo se referiu a Jesus como filho de Davi? Só um anjo, quando foi falar com Maria. Ninguém nunca, nem antes, nem depois, nem para frente, nem para trás, nem tempo algum. Nunca ninguém tinha dito Jesus, filho de Davi. Só um anjo, porque ele sabia, ele assistia Jesus lá no céu. E ele sabe, isso aí eu conheço. Eu sirvo a ele, eu sirvo ao Pai, eu sirvo ao Espírito Santo. E os homens era teólogo, era da escola teóloga. Não é porque fosse teólogo, não. É porque o Espírito Santo faz a gente dizer a coisa correta. Eu não sei rezar, eu não sei fazer uma prece, eu não sei fazer uma oração. Eu só sei a oração do anjo da guarda, né? Eu nem me esqueci agora da oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, né? Infantil, né? Infantil é lindo demais, né? A criancinha rezando, orando, né? E tal. Então, não sei, aí Deus diz, não precisa não. Abra a boca e eu já vou entender, porque a Bíblia também diz isso. Até o gemido, o Espírito Santo traduz e leva para Deus. Então, não se preocupe. Porque eu não sei falar bonito com ele. Quem fala bonito não impressiona a mim. Quando eu vou pesquisar ou repetir, eu digo logo a ele, eu digo, olha, não tente me impressionar com termos rebuscados ou palavras bonitas que você não vai conseguir nem nada. Traga coisas profundas, porque eu não estou aqui para perder tempo. Então eu vou modulando já para entender. Imagine Deus. Então, ao coração contrito, ao coraçãozinho. Jesus, aí ele aqui. Eu tô aqui, eu tô no canto que ninguém quer chegar perto de você, tô aqui, e tô aqui para resolver. Tem misericórdia, ele diz, sou eu mesmo, pronto, tá certo? Jesus é a graça, a misericórdia do Senhor é ele mesmo, tá certo? Então, a presença de Jesus desperta novos gritos na minha vida e na tua vida. A presença de Jesus desperta novos gritos na minha vida e na tua vida, tá certo? Pela primeira vez em toda a história do tempo antigo, alguém, em vez de gritar para expulsar, para afastar, começa a gritar para atrair. Eu não quero mais estar sozinho nessa dor. Eu não quero estar mais sozinho nessa escuridão. Eu estou com pessoas naquela escuridão, mas é pior do que eu estar sozinho, porque estão igual a mim ou pior. Eu quero ter minha vida de volta. Eu quero andar na luz. Eu não quero estar nas paredes pretas lá, na escuridão da caverna. Né? E quando... Agora isso aqui é uma coisa que todo pregador fala. A Bíblia, ela associa o pecado à lepra. Tá certo? O que muito pregador não diz é que não faz isso por discriminação. Tá certo? E discriminar é muito feio. Às vezes eu fico me lembrando das coisas que diziam de mim, porque eu já disse até aqui, esse mundo, o outro que eu estava dizendo, ontem mesmo eu estava falando sobre isso, eu não sei nem onde é que eu me coloco, porque eles separam, né? Separou o branco do negro, do homem, da mulher, ou da pessoa que tem preferências sexuais diversas, vai separando todo mundo, o gordo, do magro, o estrangeiro, tem essas... E eu dizendo, eu não sei nem onde é que eu me enquadro, porque eu sou metade negro, metade branco, e aí eu sou o quê? Se você for falar, pastor, você é mestiço. Não, porque eu sou mestiço, eu sou. Estou indo nessa agenda work, eu sou o quê? Eu devo ficar com ódio de quem, então? Porque se eu sou a metade de cada um, né? Não é horrível isso, né? E Deus não é isso, tá certo? Então a lepra, por que é que a Bíblia, preste bem atenção a isso que eu vou te falar. Você sabe por que é que Deus... Não, escreva a Bíblia. Porque é uma realidade, é uma doença muito severa, cruel demais, mas ela aponta, ela denuncia coisas que o pecado faz. Tá certo? E o que é que a lepra faz? A lepra faz a pessoa enterrar pedaços do que ele era todos os dias. E o pecado? Isso. Todos os dias a pessoa vai enterrando a vida de pecado contínua. Todo mundo peca. A Bíblia diz, quem disser que não peca, está chamando Deus de mentiroso. Tá certo? O difícil é falar com uma pessoa que prega há 30 anos, é porque eu vou fundamentado na palavra.
Quando você viu um santarrão, uma santarrona, porque eu não peco, aí você sai de perto dela para não cair um raio. Aí pode queimar sua sandália, um sapato assim, tchum, cai um raio. Você viu quando é bênção, é pô, quando é raio, é tchum, né? Então, a lepra, a pessoa vai perdendo partes e é enterrada, partes da pessoa que ele era ontem. A vida de devassidão e de pecado, a pessoa vai enterrando o casamento, vai enterrando a vida financeira, vai enterrando o relacionamento familiar, vai enterrando o convívio social, as amizades, os bons costumes, o brilho, as roupas, a dignidade, mas tem o quê? Tem o entretenimento, tem a tela e tem as pessoas do mal apropriadas, dizendo que a pessoa tem que fazer aquilo e é divertido e é legal, é muito bacana, né? Seu corpo, suas regras e suas definições e essa coisa toda, e pode, tá certo? Mas quem sai perdendo partes da vida é a pessoa que envereda nesse caminho. Ô pastor, não era nem necessário você citar isso. Eu vou citar porque tudo em Cristo tem solução e eu vou mostrar, pecinha por pecinha, como é que Deus restaura. Quando eu pedi para você anotar algumas palavras no começo, é porque no final eu vou explicar o significado disso, tá certo? Então, do mesmo jeito que na lepra, pedaços da pessoa vão sendo enterrados, ele vivo. O pecado faz pedaços sociais seus sendo enterrado. O nome, o você não é mais vivo. Tá certo? A mídia hoje se fala rindo. A mídia está cancelando fulano e é divertido cancelar. O que é cancelar? Eu estou deixando você desistir, estou cancelando você. E todo mundo é muito divertido. Cancelaram, como é o nome daquele ator fulano? E cancelar, está todo mundo cancelando ele. Parabéns. Está seguindo o manual da Agenda Work, muito bom, tá certo? Então, esse universo, né, destrói a vida da pessoa, a pessoa vai perdendo valores, princípios e família, e tudo que é digno e apropriado que Deus deixou para a sua saúde. Eu esqueci da bênção da saúde, que é um dom maravilhoso. Saúde e vida é imprescindível. Saúde, a pessoa vai perdendo tudo isso, mas a mídia, não, eu vou vendendo soluções como essa. Eu iniciei o sermão, quem entrou depois, o hard reset, né? Hard reset. Resetar profundamente a vida. E eu estou demonstrando quem é que reseta e reinicia a sua vida. Você vai ver como é que é quando chega na mão de Jesus Cristo, tá certo? Então, essas manobras sistêmicas, ideológicas de desempenho, por quê? Que oferecem muita coisa, mas você diz, eu não posso, ele diz, eu tenho um jeito também, eu não vendo só o reset, eu tenho um jeito de você conseguir tudo isso que todo mundo aí que você está vendo tem, que coisa boa, rapaz. Você precisa mesmo disso aí, estampa, tira foto, aí câmera lenta, musiquinha e música emocional, emotion music, e bota uma imagem, um drone, e você precisa disso. Então a ideologia do desempenho, né, aí formou a sociedade do cansaço. Por quê? Porque para a gente atingir coisas que todo dia eles estão dizendo que eu e você precisa de novas coisas, cansa. Porque a nossa satisfação estava, rapaz, eu quero me crescer, me casar, vou arranjar uma morena, uma galega, ou a mulher diz, eu quero arranjar meu moreno, meu galego, meu branco, meu negro. Cada um procura o amor da sua vida e vou construir família, eu quero ter minha casa, eu quero ter um emprego, eu quero me formar, eu quero ter uma estabilidade social. E quero filhos, quero ter família e tal. Isso é que a gente aprende. Não, isso aí é cristã patriarcal, isso é uma cultura muito feia.
isso não existe mais, isso é atrasado, você tem que enveredar nisso. Mas aí, então tá certo, me dê. Não. O navio para o Bahama e depois para a Grécia, vem no pacote, mas você tem que fazer isso, e se sacrificar bem muito, e você fica preso nessa sociedade da ideologia, né, manobra sistêmica, ideologia do desempenho, que provocando a sociedade de todo mundo cansado. Porque já chegou, foi para a Grécia, você foi para Orlando, Grécia, passou pela Europa, teve nas Maldivas e foi para os Bálticos e teve na Escandinávia. Não, porque não dá, porque a realidade é real, o que a gente precisa é Deus nas realidades da gente. Mas aí a agenda work diz, não, se estrague, que besteira, torre tudo, que conversa é essa? Esses valores para construir. Para que você precisa de casa familiar e família? Deixa de bobagem, você tem que usar a vida, usufruir a vida, se gaste e a pessoa se deleita naquele prazer e no outro dia está lá no vazio da caverna preta, cansado. E tem que trabalhar de novo, tem mais essa. Como é o nome disso, pastor? Chama-se tecnoconsumismo. Tecnoconsumismo. Chama-se cultura do hustler, do esforço extremo. A gente que se esforçava para ter o melhor para a gente, para a nossa família, para dar se você já tem um pai idoso, para dar uma segurança aos seus pais, um reconhecimento pelo sacrifício que seus pais fizeram. Essa cultura nova, não, deixa de bobagem, não tem que reconhecer pai e mãe, que bobagem, avó. Não, e que história de filho, de esposa, de marido, que coisa, não. Essa cultura hustler, esforço extremo, né? E a finalidade é você, minha deusa, meu Deus, minha deusa, meu Deus. Essa cultura criou o altar da iluminação do ser, o chefe de si mesmo, ninguém dá glória a ninguém. 9 foi, mas um chegou e disse, eu vou voltar e vou dar glória. Olha a sociedade, agenda work, tá certo? A iluminação do ser, chefe de si mesmo, né? Então, hoje, até o ambiente das igrejas, antigamente eles diziam, o pastor hoje estava usando um chicote. Por quê? Confronto. Qual é o chicote? O pastor saía batendo nas pessoas? Não é isso, não. O chicote era assim, rapaz, você tem que parar com isso, você tem que deixar isso da sua vida, você precisa melhorar isso, porque na Bíblia assim. Aí no ambiente da igreja, a gente chamava isso antigamente de chicote, tá certo? O pregador, o missionário, o pastor, o padre está batendo, ele está batendo chicote, não é porque estivesse batendo numa pessoa, ele não vai bater, nenhum sacerdote vai bater em ninguém. O chicote era exortar, a exortação. Hoje não, hoje isso foi trocado pela promessa. A promessa que tem na parede preta da caverna. Não, fique tranquilo, tá tudo bem, todo mundo aqui tá vendo. Você tá vendo alguém aqui dentro reclamando do seu cheiro? Tá vendo? Não, tá todo mundo. Porque tá todo mundo na escuridão, não tem luz, né, da caverna preta. Daqui a pouco um pastor da parede preta vai ligar para mim esculhambando e eu vou dizer, aí meu irmão, glória a Deus. Então a sociedade diz, construa um império se consumindo. Tá certo? Aí Cristo diz, olha, o sacrifício foi pago. Construa na rocha que se chama Jesus. Aí vai bem, vai próspero, vai forte. Mas a sociedade, ela diz que você tem que construir se gastando, se desgastando. Eu vou até te mostrar. Olha os ambientes. Os políticos falam bonitinho. Fizemos uma lei. Não vou nem citar a lei porque também derruba o aplicativo. A lei vai te beneficiar o trabalhador com esse negócio, Mas na prática, o entregador do motoboy ele tem que passar vazado. Eu ando na caminhonete bem assim, morrendo de medo. Os entregadores virados num foguete, rocket. Os meninos veem virado no giraia. O que é giraia, pastor Marcondes? Porque você não é velho, minha querida, você não é velho. Giraia é um desenho animado de 1900 e não sei quanto, que voava. Olha, você não sabe das coisas antigas. Pois esse menino do motoboy, a pessoa do aplicativo, a pessoa que entrega alimento, tá certo?
Não, mas estamos cuidando de você, mas é exigindo e tudo difícil e tudo cada vez mais distante do nosso braço e a pessoa que tem que trabalhar mais. Eu conheço gente, eu cheguei uma pessoa veio entregar um shopping na minha casa, aí eu disse, rapaz, eu estou precisando não sei o que, ele disse, é canto tal. Meu filho, eu sei que você trabalha no shopping, mas aqui não é nem da sua área. Ele disse que de noite eu entrego alimento, pastor. Por quê? Porque essa sociedade da exaustão, ele quer se amostrar? Não, porque a vida dele nem mudou, senão ele não estava naquele sacrifício. É porque é exigido, porque tudo é difícil e quando é sem Deus se torna impossível. E é isso que o diabo quer, tá certo? E ele foi separando. Preste bem atenção quando eu falei que o diabo... Eu tenho até medo de falar, porque foi nessa hora que eu falei que o diabo tá separando o gordo do magro, o homem da mulher, o branco do negro, o estrangeiro, não sei o quê. O TikTok derrubou meus vídeos, tudo, proibiu o meu sermão. Não pode falar, pode indicar para fazer, pode incentivar a fazer, mas não pode falar, questionar, tá certo? Mas eu falo, tá certo? Até antes, quando começaram a bater no meio das praças, aí talvez eu pare. Porque na minha idade não é muito legal ficar apanhando no meio da... Mas enquanto não estiverem batendo, eu falo. Fundamentado, tá certo? Se for pelo nível da razão, a pessoa vai dizer, não, ele está com razão, tá bom? Então, e se a pessoa não consegue isso que eles prometem, você não conseguiu aquela casa que tem 8 metros de altura a porta, com aquela piscina de 200 metros, beirada infinita, que cai dentro do oceano, com água translúcida, você não tem essa casa ainda, a culpa é sua. A culpa é sua. Mas eu vou arranjar uma solução, né? Eles vendem o solucionismo, né? E tem uma coisa, a mídia, ele tá fazendo a vida da gente como se fosse um jogo. Eu vou encerrar agora porque minha família chegou e esse sermão é longo, como eu tinha dito, aí amanhã eu vou fazer a segunda parte. Mas por que o jogo? Se o motorista dirige 10 horas sem ir no banheiro porque não tem direito no carro do aplicativo, ele ganha uma estrelinha e uma moldura. Você já prestou atenção nisso? O aplicativo te premia, ele botou você dentro de um jogo. Ele te prendeu dentro de um sistema de um jogo e vai te premiando. Não, se você fizer isso, você vai ganhar 4 jarros, um leãozinho, uma panterinha, um coelhinho e uma moldura. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. Se você não é inscrito, o meu programa chama Programa Dias Melhores, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram, Programa Dias Melhores com o pastor Marconi Teixeira. Amanhã estaremos de volta aqui com a segunda parte desse sermão. E você compartilha aí, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com essa palavra. Fica na paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.